E aí, gente, boa noite. Estamos aqui, 12 de dezembro de 2022. Solane Almeida, estou falando diretamente de Lisboa. Estamos aqui com o Edio Júnior, na Sociedade das Fêmeas. E hoje a gente trouxe um tema. O Edio está com um tema, uma descoberta que ele fez. Nós vamos falar sobre isso. E aí, Edio, tudo bem? Como é que você está? Laine Almeida, né? Prazer em revê-la, né? Novamente. E a gente parece que tem um vídeo, não? O primeiro vídeo juntos, né? Depois você viajou, Exato. desapareceu daqui do Brasil. E aí Voltei. vamos ver se a gente consegue engrenar o tema, né? Novamente e desenvolver alguns assuntos novos. Como você falou agora há pouco, eu tenho feito algumas descobertas também interessantes e ampliando mais ainda o conhecimento em relação ao funcionamento da fêmea. Logicamente, tem pequenos inícios, né, do que a gente pode conversar hoje, já lá no livro A Ah, Sociedade das Fêmeas. veja só. É, Então, deixa eu revelar qual que é o nosso assunto hoje. Nós estamos com um grande dilema, né? Eu acho que eu e várias e todas as mulheres temos um grande dilema na nossa vida, que é entender por que os homens amam diferente das mulheres. A gente não consegue compreender. Por que que o homem, mesmo estando apaixonado, ele, sabe, ele olha para a mulher mais bonita que passa do lado, ele olha para a mini saia que passa ali do lado dele, ele dá bola para uma mulher que chama a atenção dele. E as mulheres não são assim. As mulheres, quando elas estão apaixonadas, nós temos um gatinho aqui que está querendo destruir o nosso cenário. Desce, desce, gatinho. Deixa eu apresentar para você. isso, apresenta ele aí. Delícia. Isso não é o gatinho, isso é um tigre. Você deve comer tudo, né? Então, esse é o grande dilema, né? É o dilema pessoal de várias mulheres. E eu gostaria que você explicasse para a gente, Edion, o que foi que você descobriu acerca desse assunto que nós mulheres precisamos saber para poder compreender. Eu imagino o seguinte, porque o que você falou aí sobre a mulher, né, que está apaixonada e ela não tem esse mesmo hábito do que o homem quando está apaixonado. Então, assim, de cara, assim, eu já diria para você o seguinte, que a gente já pode perceber que os dois são diferentes, né? Você já percebe por aí, né? Eu diria assim, de cara, né, que um macaco quando pula de galho em galho, quando ele para num galho, ele não vai conseguir ficar num galho só, né, a priori. Eu não estou dizendo que o homem não vai mudar em algum momento, mas esse é o hábito natural, né, que seria, ele já estava vindo de galho em galho, aí quando ele entra num relacionamento, a tendência dele é o quê? É exatamente essa continuidade. E logicamente, com o passar do tempo, né, a coisa vai mudando, ele vai ficando mais centrado, né, a relação vai se estabelecendo e ele não vai precisar muito desse gatilho, né? Essa é uma primeira estrutura. A segunda estrutura é a seguinte, é a questão eu poderia colocar nesse sentido, que é a questão da necessidade, vamos botar assim, né? Tipo, fetiche, né? Vamos botar nessa expressão, fetiche. Então, algumas situações que acontecem dentro dessa lógica que você colocou agora, do homem que depois que se apaixona, ele continua com esse mau hábito, né? Você Esse colocou, mau mau hábito, hábito, né? A gente mau justifica hábito, homens que são recém-casados, inclusive. Eles isso, não conseguem perder esse mau hábito. Então, em que isso. tempo? Existe uma cronologia
Fala pra gente, velho. Aí veja, Mulherada aí tá tensa, querendo saber. veja o seguinte, a segunda questão é o quê? A gente tem que pegar logo da base que o outro não existe, segundo Serge Coté, né? Ele tem um livro na psicanálise e ele comenta que o outro não existe. Então veja, quando o homem faz isso, necessariamente já é a segunda questão, tá? Não é a primeira, aquela que eu coloquei. Agora vamos trabalhar uma segunda possibilidade. Quando o homem faz isso, necessariamente pode não ter nada a ver com a fêmea, cuja qual ele está apaixonado. Pode ser uma ação automatizada, né? De necessidade de hábito, né? Que ele tinha. E de repente, quando uma fêmea, ele casa com a mulher, está apaixonado, está namorando, está apaixonado pelaquela mulher. Então, as outras não deixam de ser também encantadoras, não deixam de ser maravilhosas, não deixam de ser bonitas e não deixam de atrair o homem, né, para o visual dela, né, para o momento a beleza da fêmea e tal, né, em todos os sentidos. Então, veja, eu diria para você o seguinte, nessa segunda estruturação, tá? Que eu não estou colocando verdades absolutas aqui, não. A segunda estruturação é o quê? Isso aí pode ser o próprio sex appeal do homem, né? Então, se você chegar lá e rodar, e cortar, e ficar no pé, e deixar, né? Então, aquilo ali pode ser uma base, né, que ele tem para continuar sexuado, né, sexualizado. Então, se você chegar e cortar aquilo ali pode ser exatamente o impulso que ele está atrás, que ele pode estar indo atrás, para continuar com toda aquela estrutura sexual dele. Que eu diria também que é uma coisa insegura, de insegurança do masculino em si. Certo? Então, de repente ele estava com 10 e agora ele está com uma só. Né? Então, aí, estar com 10, vou botar bem entre aspas, tá bom? Estar com 10, necessariamente, e aí ficou com uma só, todo aquele desequilíbrio, aquela estruturação anterior para uma estruturação fechada, né? Ele está olhando, ele está sentindo prazer lá fora, não no sentido de dele estar tendo envolvimento sexual com ela, não é isso, não estou falando isso não, tendo aquele prazer lá fora do olhar, né? Isso aí pode ser, ele pode estar recarregando a energia dele para um aperfeiçoamento, uma continuidade, até a adequação com essa fêmea, né? Que ele está só com ela. Então, veja, temos agora duas estruturações, certo? Mas você precisa levar em consideração o homem que casa e passa a vida inteira Isso. dentro desse fetiche, nessa busca, tentando se estruturar, e essa estrutura nunca chega. Nessa segunda estruturação, você tem que pensar o seguinte, que aquele pensamento Serge Coté, o outro não existe. Então, veja, nem todas as coisas são pessoal. Nem toda coisa é pessoal. Então, ele não está fazendo aquilo contra... Quase nada é pessoal, né? Exatamente. Ele não está fazendo aquilo contra a fêmea, contra a relação dela. Ele está fazendo aquilo porque é uma coisa lá interna dele, lá pelo histórico de vida dele lá, e a fêmea não precisa se sentir traída quando uma coisa dessa acontecer. E se a gente for ampliar um pouquinho mais, né, para o lado da fêmea, eu também já vi, e a gente tem, você também tem a experiência de fêmeas que quando passa um homem que mexe com o sex appeal daquela fêmea, ela também olha. Certo? Então, aí já temos a terceira estruturação de possibilidade. Olha, então, a mas fêmea também olha. A fêmea, quando olha, normalmente ela é mais comedida. Ela não é tão indiscreta, ela é mais comedida. Aí a gente vai... A fêmea tem toda uma estrutura de comedimento para executar as ações aí. Isso, mas aí veja, olha, nessa estruturação você está mostrando a diferença entre homem e mulher. Se a gente vai pegar essa estruturação, vamos voltar historicamente lá para trás. O que acontecia lá atrás? A mulher, ela trabalhava como coletora.
e ela tinha que cuidar da criança. Então a visão dela é mais aberta e ela consegue enxergar melhor do que o homem, mesmo sem focar. O homem caçador tinha que ficar lá no meio da mata e focado no animal que ele vai caçar. Então ele é focado. Então o olhar dele é mais fechado. Então veja, quando o homem está com a fêmea e dá essa olhada, a mulher vai perceber naturalmente. Por quê? Porque ele tem que virar, ele tem que olhar bem para degustar o que ele está vendo. A fêmea, ela naturalmente, ela já vai olhar e vai degustar, mesmo sem o cara perceber. Então veja, quando uma vez aqui na cidade. Então, isso é uma questão da biologia. Isso, é o que desenvolveu na biologia a partir da prática, né, do histórico natural das atividades dos seres. Eu estava aqui andando aqui na cidade, uma determinada noite, estava sozinho, aí tinha uma menina do outro lado da calçada. Eu usei a técnica de olhar só do lado, assim, não virei o rosto. Você conseguiu? Aí a menina do lado de lá, eu olhei, eu consegui olhar porque eu forcei muito o olhar. A menina do lado de lá falou assim: Oi, Edio, eu sei que você está me olhando. Não adianta disfarçar. Ela me conhecia. Então, veja, uma fêmea, ela não precisa fazer toda essa estripulia para poder olhar. E a fêmea sabe que o cara está olhando. Porque é uma coisa assim, ela é bonita, né? A fêmea é bonita. Ela é para atrair mesmo. E a quantidade de machos que olham essa fêmea, certo? Já deu uma experiência muito grande que mesmo que ela passa ali, ela sabe que o cara vai olhar para ela, mesmo sem ela olhar para o cara. Então é um conhecimento, é uma antevisão que ela já tem nessa estrutura. E a forma como ela olha também. Então já temos aqui a terceira estrutura, certo? De possibilidade. Temos uma quarta ainda, né? Essa quarta é a seguinte, o próprio ciúmes na fêmea. Então veja, então se ela que é um ciúmes de antevisão também, ela sabe que ele vai olhar. Então quando a fêmea olha a outra fêmea bonita, ela vai saber, poxa, essa menina é parecida comigo e esse cara vai olhar. Aí ela já foca o olhar nele. Veja que já é resultante dos ciúmes, né, que é contido na fêmea. Então, ele acabou de casar, né? Aí já tá olhando para outra mulher. Ele tá namorando comigo, tá apaixonado por mim, tá olhando para outra mulher, sabe? Então veja, ela já sabe de antemão, então ela já fixa nele, né? E já vai pegar ele impreterivelmente olhando para aquela outra fêmea. Já é um quarto caso. Então a gente poderia aqui passar a noite conversando sobre essas possibilidades. Agora, então, o que eu acredito ser mais maduro, né, é o que? Se você sabe ter os seus marcadores. Quais são os marcadores? Ele me ama. Né, historicamente, pronto, ele me ama. Então, se ele te ama, então o fato dele estar conversando, o fato dele estar olhando, o fato dele estar olhando até de certa forma com malícia, isso aí não determina absolutamente nada. Né? Por quê? Porque você sabe quem você sabe quem ele é, que você tem um histórico maior com ele, né? E você vai ter uma visão de que você não precisa ter ele 100%. Se você tiver pelo menos uns 60%, 70%, 80%, é perfeito, é maravilhoso. Né? E aí o restante que passa é o quê? Que eu colocaria assim como eu colocaria como a medida de possibilidade. Então onde o macho ele permanece macho, né, do lado de lá. A medida de possibilidade. Agora essa possibilidade de 10, 15, 20% necessariamente não é o suficiente, ou pode não ser o suficiente para que ele chegue e efetive aquele olhar dele, né, indo para cima da outra fêmea. Não me convenceu não, viu? Não é a minha intenção.
Vamos ver se você... Só colocando aqui a explicação, porque eu não tô fechando o assunto. Não tô fechando o tema, eu tô colocando possibilidades. E eu sei que os internautas também, que vão estar nos assistindo em algum momento, eles também têm essas possibilidades. E eu sei que eles poderiam também escrever. Escreva e mostre as outras visualizações possíveis do porquê que o homem, mesmo apaixonado, ainda tem aquele hábito de olhar para a fêmea, para uma outra fêmea. Pessoas podem nos enviar mensagens por e-mail, podem deixar mensagem nos comentários, e aí a gente pode ir ampliando a discussão, não é isso? Exatamente. Eu diria ainda... Aproveita e fala qual que é o e-mail do canal. Não, o canal já tem embaixo lá, que ele pode participar diretamente, né, embaixo do vídeo mesmo. Eu teria, assim, alguma outra coisa assim, bem interessante também, dentro desse assunto, né, que você nunca, nem a mulher, nem o homem, nem a fêmea, nem o macho, nunca vai ser suficiente. Entendeu? Você pode ser maravilhosa, pode ser 100%, pode estar em cima, em todos os sentidos. O cara pode ser maravilhoso, 100%, pode estar em cima em todos os sentidos para a fêmea. Né? Você tenta cercar, vai sempre deixar uma brecha para escapar. Você não consegue fechar completamente. Esse aqui é cego, completamente cego, e vai ficar comigo e eu não tenho como você fechar. É como os pais, né, que criam os filhos. Geralmente é o pai e a mãe que pega no pé da menina adolescente, linda e maravilhosa. Ele cerca todas as possibilidades. Ela vai encontrar uma janela. Ele cerca todas as possibilidades. Ela vai encontrar uma brecha. Ele cerca todas as possibilidades. Daqui uns dias ela vai estar, se ele conseguir fechar mesmo as brechas todas, daqui a pouco, daqui uns dias vai estar uma amiga dela dormindo com ela, uma amiga dela tomando banho com ela. Então veja, ser humano, né, você não vai conseguir. Então é muito melhor você lidar com a sua própria solidão, com os seus próprios medos, com as suas próprias ansiedades em você mesmo. Por quê? Porque se essa coisa acontecer, se você conseguir lidar, então você vai conseguir lidar com o pedaço que ficou fluente, né? Ficou solto. Esses 10%, esses 20% ficou solto. Então é a margem de possibilidade de descambar tudo, dar tudo errado. Né? Que já seriam a quinta, né, possibilidades em cima do que a gente está conversando. Pois é. E qual seria, como você justifica, como você explica o fato da mulher ter justamente a postura, o comportamento oposto ao do homem nesse aspecto? Bom, você está falando agora Além sobre da questão da biologia. Sobre a questão de como eles se curtem, né? Como eles se gostam, a diferença entre a forma de gostar, né? Então veja, o homem ele é muito simples, sabe? Não estou dizendo que é de fácil leitura, estou falando que ele é simples. Por quê? Porque tudo que ele quer é uma coisa só, né? Ele quer pegar a gata mais bonita e quer, através da relação com essa gata, conseguir se autoafirmar, vamos botar nesse sentido, né? Se autoafirmar e conseguir estar bem representado diante da sociedade. Né? Então, a questão dele ali é mais ou menos essa, e sexo 24 horas por dia, desde que ele consiga, né, essa elaboração, né, da questão da sexualidade. E a fêmea, que é um pouco mais complexo, né? Logicamente, a gente não vai conseguir explicar exatamente nos pormenores todas essa complexidade. Mas vou colocar alguns pontos assim para você pegar mais ou menos como basilar, né? Como base, tá bom? Então veja, uma fêmea, primeiro ela tem que preencher as 3 necessidades básicas dela. E só ela pode preencher essas 3 necessidades básicas dela.
E essas três necessidades básicas, elas não estão no ego, elas estão no inconsciente, elas estão no profundo do ser, né? Que são o quê? É cuidar, ser cuidada e orgasmos. Então, quando um cara vem para uma fêmea, ele vem oferecendo orgasmos. Quando ela vai para ele, ela vai procurando orgasmos, né, conscientemente, porque ela sabe que aquela é a fragilidade dele. E ela, sendo a caçadora, ela vai caçar o animal dentro da fragilidade dele, né, que é o sexo, que é a busca do orgasmo. Então ela vai deixar algumas partes do corpo, ela vai a amostra, no caso, né? Ela vai usar umas roupas, né, que são sensuais, que atraem. Ela vai arrumar o cabelo de determinada forma. Ela é graciosa, ela tem uma voz macia. Então ela vai usar toda a estrutura que ela tem para atrair esse macho vamos colocar assim, na intencionalidade, levando ele a pensar que ali é sexo puro, 100% sexo. E aí, pronto, ela chega e atrai o macho. Então, ela vende uma coisa que não é o que ela vai entregar lá na frente. Ah, mas você diria aí, não, mas aí tem mulheres que eu conheço que gostam muito de sexo. Não, ela gosta de sexo 10 vezes no mês. E nesse mês que ela gosta de sexo, 5 dias ou 6 dias está uma menstruação no meio. Não estou dizendo que a fêmea que está menstruada não faz sexo, né? Estou dizendo que ela tem em torno de 5, 6 dias, mais ou menos, que ela vai curtir muito sexo. Se ela transar em um outro momento, nos outros 20 dias lá, vai ser para satisfazer ele. Necessariamente não ela. Por quê? Porque a fêmea, ela precisa, vamos botar aqui nessa ordem, mas necessariamente não tem que ser essa ordem. Ela precisa, 10 dias nela é para cuidar, em 30 dias no mês, né? 10 dias nela é para ser cuidada, e 10 dias nela para orgasmos. Então, veja, não são 30 dias de orgasmos. Então, vai ter situações, vai ter momentos que ela vai transar com o cara, mas ela vai transar só para satisfazer o cara, para segurar o cara, para o cara não vazar naqueles 20% que a gente comentou agora há pouco. Não vazar para outro canto. Certo? Então, aí, mas na essência mesmo é isso. Então, veja, quando a diferença, a gente está conversando sobre a diferença, né? Então, quando uma fêmea está, quando a fêmea está apaixonada, ela está apaixonada e a paixão dela está na busca para a satisfação dessas 3 necessidades básicas dela. Quando o macho está apaixonado, a satisfação dele está o quê? Para a satisfação da fêmea. E ele entende que a satisfação da fêmea é sexual, necessariamente. Necessariamente não é. Só isso daí, né? Então, a fêmea, aí voltando ao assunto anterior, a fêmea oferece uma coisa que ela não vai entregar, mas ela entrega uma coisa mais completa. Ela oferece lá o arroz com feijão e ovo, né, para ele, porque é o que ele, né, tá precisando, tá pensando naquele momento. Mas ela tem o quê? Ela ainda tem o filé, ainda tem o churrasco, ainda tem mais coisas para oferecer a ele, né, que é mais do que ele esperava, né, receber. Então, deu para entender? Você quer que explique melhor? Como é que é? Como é que tá aí? Não, tá fluindo. Então, a fêmea tem 3 necessidades. Dentro dos 30 dias, ela vai, cada 10 dias, distribuir para satisfazer uma dessas necessidades. Exatamente. Em 10 dias, ela cuida, em 10 dias, ela é cuidada, e 10 dias, apenas 10 dias, são reservados ao orgasmo. Exatamente. Não estou dizendo que ela não vai ter orgasmo nos outros 20 dias. Estou dizendo que, assim, de querência mesmo e tal, tá ali naquele meio, no meio ainda tem a menstruação. E o homem é basicamente 30 dias para o orgasmo. 30 dias para o orgasmo, exatamente. Não estou dizendo também que ele vai transar todos os dias e ter 30 dias de orgasmo
Estou dizendo isso também não. Ok, elaboramos aqui uma das principais diferenças Isso. E da se a gente, forma de amar entre homens e mulheres, machos e fêmeas. se a gente pegar essas três estruturações, né, de cuidar, ser cuidado e orgasmo, a fêmea, de acordo com o cuidador de infância dela, ela desenvolveu uma das três. Está mais desenvolvida uma das três. Então, tem mulheres que, para conseguir chegar ao orgasmo, ela precisa o quê? O cara precisa ser musculoso, precisa ter barbinha, precisa ser riscadinho e tal, precisa ser sensual e tal, aquele esquema todo. E por quê? Porque essa fêmea lá atrás, ela teve pais, né, ou cuidadores de infância, que eram muito jovens, eram bonitos, eram sensuais dentro de casa e tal, então ela desenvolveu mais esse aspecto. Tem a outro tipo de fêmea, né, ela tem o quê? Ela desenvolveu mais o cuidar. Geralmente, essa fêmea teve um lar, lá na base, dos 0 a 6 anos, pais idosos, foi criado com avô, ou tinha gente doente em casa durante muito tempo, então ela desenvolveu esse aspecto de cuidadora. Certo? Então, quando ela cresce e entra para um relacionamento, essa fêmea cuidadora, se o cara for muito presente, muito forte, muito, muito cuidador, ela já não vai se apaixonar por ele. Ela pode até se apaixonar por ele, não estou dizendo que não vai acontecer. Ela pode até se apaixonar por ele, mas a vibe dela é o quê? É um cara frágil. É um cara que ela pode cuidar dele, né? Então, geralmente um cara relaxado, um cara, sabe, aquele esquema dela ter aquela estrutura e ela precisar de uma pessoa que tem uma estrutura diferente para ela mais fragilizada, mais sensível, para que ela consiga cuidar dele. A outra é o quê? É a que precisa ser cuidada. Geralmente essa daí, essa fêmea que precisa ser cuidada, ela pode ser uma filha única, por exemplo. Então, todas as coisas foi em torno dela. E os pais normais e tal, aquela coisa toda, e deu muita coisa para ela, aquela e tal, e essa fêmea, né, que precisa ser cuidada, ela vai procurar esse cara forte. Esse cara que tem mais presença, esse cara que tem mais impacto, esse cara que controla mais e tal, porque aí ela se apaixona por ele. Por quê? Porque exatamente pelo oposto, né? Que ela precisa ser cuidada, então ela não vai jamais ficar com um cara sensível. Ela não vai se dar bem com um cara sensível. O cara sensível, pô, quando ela precisa do cara, o cara não tá ali, não tá forte, não tem aquela pegada, aquele esquema todo. Aí veja o seguinte, explicadas essas três estruturas, veja que interessante. Para a fêmea que precisa cuidar, a excitação, como chama, a preliminar para essa fêmea é o cara frágil, é o cara sensível. Então, aquilo ali vai, de alguma forma, liberar a libido nela, e aí ela vai lá participar, ela vai fazer todos os esquemas, daqui a pouco ela está transando e goza, e tem orgasmo. Para a segunda fêmea, que é a fêmea cuidadora, né, a de ser cuidada, no caso. A de ser cuidada. Então, a preliminar para ela é o cara forte, presença e tal, tá ali junto, e tá controlando, tá dominando e tal, isso aqui. Isso aí já é preliminar dela. Então, essa preliminar pode redundar, né, no orgasmo, na relação sexual e no orgasmo. Na fêmea sexuada, o cara tem que chegar lá e tal, todo bronzeado e tal, aquele esquema de músculo, sei lá como que é o esquema atual, de mais destaque, de barriguinha, tanquinho e tal. Quando ela olha aquilo ali, ela vai ficar logo excitada, aquilo ali é a preliminar dela. E, automaticamente, o orgasmo. Então, se a gente começar a inverter aqui os processos, né, essa fêmea forte não vai se dar bem com um cara sensível. Não, essa fêmea forte não vai se
se dar bem com um cara forte, essa fêmea é frágil, né? Que gosta de ser cuidada, não vai se dar bem com um cara frágil, e a fêmea que é sexualizada não vai se dar bem com um cara frágil e nem com um cara forte. Ela vai se dar bem com outra estrutura. Então, veja, que a relação, ela entra no esquema que é bem complexo, que somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E quando o inconsciente faz a seleção, o inconsciente faz a seleção a partir dessas estruturações, a partir da criação do 0 a 6 anos de idade lá na base. Então, de repente, agora, o internauta pode estar pensando aí, eita, então eu sou assim, normalmente acontece mulheres assim, aí a mulher fala, homens assim, então, dá um direcionamento para você poder pensar um pouco no tipo de relacionamento que você tem e que normalmente se aproximam quando você está na paquera, né? Que acontece. Interessante. Está esquentando o assunto. Porque não é simples, você vê que é bem complexo. Eu estou explicando aqui, tem essas pausas todas, porque é complexa a coisa. Porque a gente está falando de forma geral, né? Se a gente pegar um caso, aí dá para a gente conversar de forma mais aprofundada, né? De acordo com os parâmetros, né, que está estruturado dentro do livro A Sociedade das Fêmeas. Certo. E vamos lá. Qual seria, depois desse aspecto comportamental, qual seria uma outra diferença extremamente... Olha, eu poderia colocar, assim, essas são as mais basilares, né? Que eu tenho um estudo que eu comecei a fazer, tem já umas 2 semanas, né? Porque as coisas não acontecem assim, 2 semanas, aí inventei alguma coisa. Não, tem um histórico todo, experiências e tal. Aí o estudo vem, a gente acaba captando, acaba percebendo. Mas isso aí eu vou colocar em um outro vídeo, que eu queria colocar alguns gráficos, né, para mostrar lá na estrutura a diferença entre o homem e a mulher, né? Segundo esse gráfico, eu coloquei lá uma espécie de mandala, né? Desde da energia, né? Passando pelo cérebro, né? A conexão das sinapses, passando pelo cérebro, o cérebro mandando ordem através das sinapses para o corpo, para a visão, audição, sentidos, né? Para acessar o mundo sensível. Então, o homem chega no mundo sensível de um jeito e a mulher chega no mundo sensível de outro jeito. Mas isso aí a gente vai deixar para um aprofundamento mais estruturado, para a gente não acumular dificuldades, né, que tem que explicar com bem detalhes e colocar algumas ilustrações para ficar bem inteligível, de certa forma. Então, vamos voltar no assunto, para a gente explanar um pouco mais, para você falar um pouco mais sobre a questão das 3 necessidades da fêmea. Certo. O que você queria saber mais aí nesse aspecto? O que é que acontece se uma dessas 3 necessidades não for atendida? Se a fêmea estiver dentro de uma relação que ela se sente realizada, ela está ali, está feliz, mas, de repente, uma dessas 3 necessidades não estão sendo atendidas. Veja, Elaine, quando uma das necessidades não são atendidas, a fêmea tem dentro dela, da estruturação, que também é inconsciente, um mecanismo de ataque, certo? Ela tem várias possibilidades e várias metodologias. Uma delas é o ciúmes, né? O ciúmes é a que mais funciona, porque um homem, ele não suporta, ele tem pavio muito curto para mulheres pegajosas, mulheres ciumentas. Então, é o que mais funciona. Então, é a estruturação que a fêmea mais usa. Muita gente entende os ciúmes como fraqueza, fragilidade, insegurança. Eu entendo ciúmes de 4 formas, que a gente também, em outro momento, a gente pode trabalhar isso daí. Mas, respondendo a sua pergunta, o ciúmes é uma técnica, é um método.
é inerente da fêmea, é uma técnica, é um método que mais tem funcionado em relacionamentos quando o macho não ele tem resistência a deixar com que a fêmea entre para buscar a satisfação das necessidades básicas dela, de uma das 3 necessidades básicas dela. Então aí ela lança os ciúmes. E aí os ciúmes ele vai lá dentro, né? E ele cutuca lá o macho lá no inconsciente dele e quebra toda a estruturação do superego, quebra a estruturação do ego, dos mecanismos de defesa do ego, e ele vem para fora, né? E aí ele mostra aquela estruturação que a fêmea que só ela pode buscar lá dentro dele. Então a fêmea ela joga os ciúmes como um método, quebra a defesa do ego, entra no inconsciente, cutuca ele lá, machuca bastante, e esse macho aqui do lado, esse macho lá machucado, ele vem para fora e ele se revela. Quando ele se revela, aí ele já vem entregando para ela a estruturação. Uma das necessidades básicas que ela foi buscar. Então, quando esse macho, respondendo a sua pergunta, quando esse macho ele tem uma resistência muito grande em preencher uma das necessidades básicas dela, ela usa a técnica dos ciúmes para arrancar de lá de dentro para que ela possa ser preenchida, para que essa necessidade venha e preencha a estruturação que ela necessita. Então, isso é bem interessante. É uma abordagem bem diferente do que eu entendia a vida toda na questão do ciúme. Tem o ciúme é tratado como uma metodologia, como um método e estratégia. Exatamente. Tem um outro processo. Chegar ao fim. Tem outro processo que também é muito interessante, que é outra técnica, outro método que a fêmea usa. Não é consciente, gente. Eu estou colocando aqui que é uma coisa que é automatizada, porque o inconsciente quer o que quer e ele vai buscar. Então, se a fêmea se apaixonou por aquele cara, é porque aquele cara tem as 3 necessidades que ela precisa. Então, se algum motivo aconteceu na vida daquele cara que fez com que ele mudasse, fez com que ele escondesse determinados instintos básicos dele lá na estrutura dele, a fêmea, ela vai lá, ela vai arrancar daquilo ali. Ela vai descobrir o que está retendo aquilo ali para que o cara saia e entregue para ela. Deixa eu mostrar uma outra metodologia muito, muito bem elaborada do inconsciente da fêmea. Vamos pegar um caso específico, que é o cuidar. Então, ela, lá da infância dela até os 6 anos de idade, ela teve, ou foi criada pelos avós, ou pessoas doentes em casa, ou pais ausentes, né, que tiveram que trabalhar, aí deixou ela cuidando dos irmãos, sabe? Aí ela desenvolveu aquele caráter, desde a infância até os 6 anos de idade, pegou aquele caráter de cuidadora, certo? Então, essa fêmea ela cresce, aí ela entra no relacionamento com o cara, e o cara é fragilizado. Por que o cara é fragilizado? Por que o cara é sensível? Porque exatamente ele foi cuidado por uma mãe dessa, cuidadora, certo? Então, ele vem sensível, né? Aí o que acontece? Esse cara, por algum motivo da vida, ele teve que enfrentar uma série de dificuldades que tornou ele muito forte, muito resistente. Então aí ele teve que engolir o choro, engole o choro, né? Aí ele teve que engolir o choro, porque senão ele não conseguiria sobreviver. Aí ele desenvolveu aquela caráter de homem forte. Essa fêmea, quando se aproxima desse cara, ela se apaixona por ele. Por quê? Porque a fêmea não se apaixona pelo estereótipo, ela se apaixona pela essência desse cara. E a essência dele é sensível. Então, aí quando ela começa a relação com ele tá lá dominador, tá lá forte, mas não é isso que ela tá precisando. Tá precisando do cara sensível que tá dentro dele. O que ela vai ter que fazer? Aí ela lança os ciúmes, né? Ela não dá muita moleza, ela diminui a saia, né? Ela deixa a barriguinha de fora. Isso aí provocando naquele cara alguma coisa lá dentro dele que vai fazer com que ele inverta, ele largue esse processo dele de
de valente e tal, isso, aquilo, porque ele vai estar com medo de perder ela. Por quê? Porque ela é forte, é ela que manda. Então, veja, se é ela que manda, se é ela que é a cuidadora, ele vai ter que ser o cuidado. E se ele está com uma estruturação de valente, de forte, tal, isso, aquilo, é a reação dele diante da possibilidade de perda daquela fêmea forte, que lembra a cuidadora de infância dele, é muito doloroso. Aí o que acontece? Aí ele vai entrar na estruturação de sensibilidade dele. E quando ele entra nessa estruturação de sensibilidade, aí ela vai e domina a estruturação. Então, veja, essa é uma outra metodologia de que as fêmeas se utilizam para conseguir fazer com que o macho se adeque à estruturação do inconsciente dele, a estruturação que ele aprendeu lá na infância dele. Uma outra coisa que essa fêmea pode fazer, já que a gente montou esse quadro específico, é o quê? É o não sexo. Então, qual é o não sexo? Bom, então, aqui e ali estou com dor de cabeça. Aqui e ali estou com dor de cabeça. E ela pode estar mesmo, porque o inconsciente dela pode estar causando dor de cabeça nela. Por quê? Porque o inconsciente dela percebeu que aquela dureza dele todinha pode ser resolvida, se não é resolvido com ciúmes, se não é resolvido com ameaça de perder, ele vai ser resolvido com o não sexo. E aí, quando esse cara recebe o não... veja só, quando esse indivíduo... Você está me dizendo que o inconsciente vai criar uma reação fisiológica, real, fisiológica, exatamente. Vai sentir a dor real, exatamente. como exatamente. estratégia. Isso, para essa adequação dos dois, da relação dos dois. Aí, então, veja, esse macho que ele se apegou, sensível, que é durão, se apegou muito ao sexo, né? Aí o que acontece? Aí o inconsciente vai dar dor de cabeça nela. Eu estou colocando só uma possibilidade, viu? São várias possibilidades aí. Aí, não quero, não me toque, isso, aquilo e tal. O que vai acontecer então? Esse cara, ele vai ter que sublimar. Por quê? Porque ele não vai ter o sexo. Ele vai ter que sublimar. Então, como é que ele vai sublimar? Bom, se eu não tenho sexo aqui, por que está acontecendo? Aí, então, ele vai se tornar sensível, né? No caso dele, que é um sensível, ele é sensível para que ela, né, venha, domine, e que a preliminar dela é essa, né? Domine e tenha vontade de fazer sexo com ele. Então, aí, você vê, quebrou mais uma vez nele, quebrou a estruturação daquele dominador e tal, que ele teve, que é uma questão neurótica dele, né? Por quê? Porque ele pode ser realizado, pode ser bem sucedido sendo sensível, né? Mas por cargas d'água que aconteceu lá no percurso de vida dele, no deserto da incerteza, o que acontece é o que tornou ele duro, mas ela se apaixonou pelo cara certo, e esse cara certo tá com o estereótipo deturpado, né? E aí o estereótipo dele, ela pode quebrar isso também através do não sexo, que o inconsciente vai fazendo essa adequação, porque o objetivo do inconsciente é o quê? É a fusão dos dois. Nessa fusão que acontece na relação, já tornar-se uma só carne, né? E depois dessa fusão, ela pode levar os dois para primeiro, que já é uma outra ideia do livro também, levar os dois para o engravidar, né? Que aí se torna uma só carne lá ali no filho e tal. Então, é mais ou menos isso que acontece dentro do que a gente está conversando. Pois é. Então, assim, você falou sobre o deserto da incerteza. O deserto da incerteza só existe para os homens ou as mulheres também têm um deserto de incerteza? Eu acredito o seguinte, Elaine, eu teria que fazer uma explicação do que é o deserto da incerteza, né? Mas não vou fazer isso também agora, não. Não! Em outro momento, eu posso fazer isso daí que está numa outra explicação
que a gente vai lançar um curso, né, para vocês poderem entender mais aprofundado e com melhor qualidade sobre esses temas. Mas, assim, de antemão, eu diria para você o seguinte, que o deserto da incerteza é para os homens, não para os machos, não são para as fêmeas. Por quê? Porque a fêmea é completa. Uma fêmea não tem problema nenhum em sair de mão dada com a outra fêmea. Uma fêmea não tem problema nenhum em amizade, em dormir juntas, aquela coisa toda. Então, por quê? Porque ela é completa, ela sabe o que é e como é e tal, isso, aquilo. Não tem problema, não tem neurose em cima disso daí. Algumas têm, evangélicas e tal, sei lá como acontece, mas eu estou colocando de forma geral, tá? Agora o macho não, o macho tem uma série de reservas em cima. Quando ele vê um gay, ele já tem uma piadinha. Quando ele vê dois homens andando e conversando muito, já tem uma piadinha, sabe? Quando ele sabe, então ele tem então a mulher já tem certeza e o homem ele tem dúvidas. Então veja que deserto da incerteza deserto da incerteza, já está dizendo de antemão, é para dúvidas. E essa dúvida ela vai ser resolvida na relação com a fêmea, porque a fêmea é que vai dar a certeza para ele. Né? Então, se dentro da que a gente está conversando de forma geral, se na relação, né, a fêmea conseguir, né, fazer com que o macho libere e consiga satisfazer as 3 necessidades básicas dela, ela vai dar o selo de qualidade para ele. Então aí ele já vai, né, já sai do deserto da incerteza. Né? Por quê? Porque não, realmente agora eu sou realmente isso e tal, tá tudo certo, tá tudo direitinho. É aí que ele começa a engordar. Né? Enche o buchinho e tal, começa a engordar, começa a ficar rico. Né? Normalmente é isso que acontece na relação. Uhum. Isso é muito interessante, que as mulheres não precisam não precisam de um deserto da incerteza, né? Então já estamos aí com mais uma diferença. Então, assim, já vamos fazer um resumão para a gente contextualizar e fixar bem o que a gente conversou, das principais diferenças. O nosso tema inicial era entender por que que as mulheres amam de um jeito e os homens amam de outro, ou porque os homens, mesmo quando estão apaixonados, eles ainda têm uma tendência a não estar totalmente ligado àquela mulher. Eu diria assim. Não acontece da mesma forma. Vamos voltar à nossa pauta inicial. Eu diria assim, sabe, logicamente que essa diferenciação, né, do tipo, da forma de gostar e tal, por quê? Porque a fêmea, ela tem mais, ela investe mais, né? Por quê? Porque eu colocaria ela como a rainha, né? Como uma rainha. Então, todas as coisas giram em torno dela. E aí, veja, quando a fêmea ela vai para um relacionamento, a primeira tendência dela é o quê? É se assemelhar, porque ela é a caçadora, né? É adentrar e pensar como a caça. Né? Então, ela se adequa ao padrão da caça. Depois que ela caçou e pegou, né, a caça dela, o que acontece? Ela muda a química. Primeiro vem a química da atração, né? Aí ela vai e atrai por milhares de formas. Depois que ela atraiu, aí ela muda a química. Acontece a química da manutenção, que é uma outra química. Não estou dizendo que a química da atração desaparece, ela diminui o potencial. Então, aí, dentro do que ela caçou, aí ela vai lá buscar o quê? Ela vai lá buscar as 3 necessidades básicas dela. Então, ela mergulha na relação. Então, aí, nessa mergulho que ela dá, existe uma série de flexibilidades, né? Que ela abre de possibilidades. Por quê? Porque uma fêmea, ela não tem plano A, plano B e plano C fora. O macho não, o macho tem plano A, plano B e plano C fora. Então, assim, exemplificando, se uma fêmea dá um bolo num cara, por mais que ele goste dela, ele procura uma agenda e vai para o plano B.
Aí se a B deu fora nele, ele procura a agenda e vai para o plano C. Sabe? Então veja, então o plano A, plano B, plano C do macho está fora. O plano A, plano B, plano C da fêmea não está fora, está dentro. Que essa é uma descoberta fantástica. Então, por quê? Porque aí a fêmea, quando o macho não está colaborando, aí ela tem uma técnica para que esse macho colabore. É o plano B. Quando ele é resistente, ela tem outra técnica, né, que é o plano C, para quebrar esse macho. Entendeu? Então, essa técnica que ela tem, veja só, deixa eu colocar uma coisa muito perniciosa agora, mas tem um significado muito forte isso aí, que eu vou falar agora. O plano A, B e C para o macho está lá fora. Então, quando ele entra na relação com a outra fêmea lá fora, automaticamente ele está à mercê, ele está entregue. Então, aquela outra fêmea lá fora pode arrancar ele completamente dessa relação aqui. Certo? Ele vai ficar pendurado ali porque está fácil. Mas a qualquer momento, o que vai acontecer? Aquela outra fêmea pode chegar e pode usar a metodologia que ciúmes e tal, aquela metodologia que a gente conversou anteriormente, e levar o cara embora. A fêmea aqui é diferente. O plano A, plano B, plano C dela, que eu falei para você, é dentro, é interno. Então, quando essa fêmea, no plano C, vamos botar assim, no plano C, sai com outro cara e fica com outro cara, certo? Ela tá com aquele cara, não é por causa daquele cara. Ela tá com aquele cara como um plano para atrair esse daqui. Para atrair esse daqui. Então, veja, a diferença é muito sutil. Então, por isso que no meu livro eu coloco lá que uma fêmea não trai. Mesmo que ela esteja num motel, pelada, com outro cara, Ela não está ela traindo. não está traindo. O macho não. O macho, quando ele está pelado com outra mulher, ele está traindo. Veja, que é muito delicado essa coisa. Então, dá para a gente conversar muito sobre esse assunto. Tem muita coisa, tem muito Exatamente. assunto para você explicar para a gente. A gente já está em quanto tempo, mais ou menos, de live? 40, 50 minutos, perto de 1 hora. Pronto. A gente pode, para não sobrecarregar os neurônios, né, dos nossos espectadores, né, dos internautas, a gente pode trabalhar mais assuntos e mais temas no próximo vídeo. Então, vamos deixar para o próximo vídeo. Isso. Vamos voltar nesse assunto e dar continuidade. Tem Isso muita aí coisa para ser explicada, para ser amadurecida, né? E o direcionamento que o internauta vai dar escrevendo, mandando mensagem, tá, explique melhor aquilo, ou então ele pode dar direcionamento para a gente, né? Pode até contar história de vida, para a gente poder tentar trabalhar um pouco, né? E ampliar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. E não esqueça de fazer a aquisição do livro, né? Que é muito importante também, que se você comprar o livro, você vai poder ter todos esses assuntos, temas de uma vez só ali, e a sua pergunta vai ser bem mais direcionada, né? E no futuro, nossos cursos, né? Exatamente. Então, Edio, muito obrigada por hoje. Até a próxima. E é isso. Tchau, gente. Tá bom, até mais, gente. Prazerzão, tá? Tchau. Tchau.